Maravilha, então. Bora codar para ser feliz, né? Vamos nos divertir um pouquinho. Esses exercícios são específicos para laços for, né? Eles são os introdutórios, são os iniciais do for, e eles são bem simplesinhos, mas eles são interessantes da gente fazer e resolver para entender. Novamente, insisto que esses caras daqui podem ser resolvidos com outros laços. Então, o while e do while podem ser utilizados, mas o foco aqui é resolver esses exercícios usando o for, né? Então, vamos fazer aí a resolução desses caras daqui usando o laço for. Vamos começar então um programinha novo. Então, um novo programa Java. Vamos salvar esse cara. Esse aqui é de 1 a 200, né? De 1 a 200. Vamos resolver esse cara daqui, bem tranquilo. O primeiro exercício, ele não tem, né, dificuldade alguma, ele é bem tranquilo. Ele fala para fazer um programa para imprimir os números que vão de 1, incluso, e vá até de 1 em 1 até 200, incluso também. Então, é intervalo fechado de 1 a 200. Ele quer todos os inteiros nessa faixa. Então, não tem interação com o usuário, não há necessidade de fazer o import do Java útil scanner, né? Então, tranquilo. A gente vai montar um laço for. A gente pode criar uma variável número, tá aqui o nosso número, que a gente acabou de declarar número. Vamos fazer o nosso laço, vai ser for alguma coisa. Tá aí o nosso laço for. Lembrando que o laço for, ele tem uma e tem duas, um e dois pontos e vírgula. Aqui na primeira caselinha, a gente vai inicializar a variável, né? Nesse primeiro espacinho, a gente vai dar o valor inicial da nossa variável. Se a gente quer que o nosso número comece em 1, a gente fala lá que o número começa em 1. E a nossa condição para que ele continue é que ele continue enquanto o número não chegar a 200, enquanto o número ele for menor ou igual a 200, porque ele disse que era incluso o 200, né? E aí a gente vai fazer o incremento. Eu quero que conte de 1 em 1. Então, número mais mais. Novamente, eu posso fazer a declaração fora, ou se eu quiser, eu posso fazer a declaração aqui dentro. Qual que, qual que é a diferença, né? O que é importante a gente pensar na hora de resolver esse problema? Vou colocar aqui para imprimir o número, mais um espaço só para ficar um pouquinho mais organizado, né? Qual que é a diferença? Quando eu faço a declaração da variável fora do laço, eu posso utilizar ela depois. Então, eu posso utilizar essa variável aqui depois. Então, por exemplo, eu quero mostrar aqui qual que é o valor depois do laço. Vou colocar aqui. Valor do número depois do laço. E aí, olá, belezinha, eu quero ver o valor do número depois do laço. Se eu quiser fazer isso daqui, se eu quiser utilizar um número fora do laço, se eu quiser usar a variável que eu estou iterando aqui, que eu estou repetindo, né? Iterar, não é interar, é IT, sem o N, iterar, que eu estou repetindo ela aqui. E se eu quiser utilizar ela fora do laço, eu preciso declarar ela fora do laço. Se eu não precisar, aí não há necessidade. Nesse caso daqui, rolando, compilou, olha lá que bonitinho, né? Temos lá todos os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 199 e 200. O laço, ele estoura quando a variável passa de 200. Então, quando ela atinge o valor 201, ou seja, 1 a mais do limite, ela para de funcionar, né? E aí o laço para de ser executado. Maravilha, a gente viu como que estoura o laço, quando ele passa do limite. Mas eu poderia declarar isso daqui com a variável lá dentro? Poderia, a gente poderia fazer isso aqui com a variável lá dentro. E aí dá uma pequena diferença, né?
essa pequena diferença, ela é sensível e a gente tem que prestar atenção no que acontece, né? Se eu quiser declarar agora dentro do laço, e aí eu vou tirar essa declaração daqui. Então, agora a variável foi declarada dentro do laço. Na hora que eu compilo, eu compilei, essa linha daqui, ela não vai dar certo, ela está errada. Por quê? Porque a variável número, ela deixa de existir quando o laço acaba. O número foi declarado dentro do laço, terminou o laço aqui depois dessa chave, ela deixou de existir. Ela não existe mais. É aquele negócio que a gente chama de escopo, visibilidade da variável, aonde que ela é visível, né? Ela é visível somente nesse trechinho daqui. Fora disso, ela não existe. Então, essa linha daqui não dá para ser utilizada. A gente não pode usar ela. Se fosse só para fazer esse trecho de código, daria para fazer dessa forma. Compilando agora, você vai ver que não tem mais erro, tá tudo certo, bonitinho. E aí a gente pode executar esse cara daqui, e ele realmente vai imprimir de 1 até o 200, incluso 1, incluso 200. Numa boa, são as duas possibilidades e são as duas diferenças. Então, essa declaração da variável dentro do laço, você já sabe que se você declara dentro, quer dizer que você não quer usar essa variável fora do laço. É só para fazer o laço. Se você precisar usar ela fora do laço, declara a variável fora. É isso daí. Novamente, eu posso pegar esse cara daqui, declarar e atribuir fora. Eu posso pegar a atribuição, colocar dentro. O laço for ele é totalmente maleável, né? A gente já viu essa possibilidade. Então, dá para fazer de N formas possíveis essa resolução daqui. Pensando agora na segunda, né? Elaborar um programa para imprimir os números de 1 a 10 em ordem decrescente, ou seja, imprimir de 10 a 1, né? Então, agora a gente quer de 10 a 1. Então, vamos fazer um programa que vá imprimir de 10 a 1. Então, vamos criar aqui um programinha novo. Salvar ele de 10 a 1. É essa a ideia daí que ele vai fazer. Ele vai imprimir de 10 a 1. Vamos imprimir. Ele falou que é para imprimir de 10 a 1 e ele não fez nenhuma solicitação de entrada de valor, por isso não preciso importar o scanner. A gente pode fazer ele direto, declarar a variável fora, se eu quiser. Se eu declarar dentro do for, não posso usar a variável fora. Nesse caso, vou declarar aqui dentro para a gente ver. Int, número começando em 10. Agora, a minha condição é que ele precisa chegar a 1. Só que ele não é menor ou igual a 1. Ele é enquanto ele for maior ou igual a 1, né? Então, enquanto o número for maior ou igual a 1, eu vou repetir. E aí, eu vou fazer um decremento, né? Número menos menos. Estou decontando, né? A gente comumente usa mais, é muito mais comum a gente contar, né? A gente crescer um valor do que decrescer. E aqui a gente está decrescendo para a gente experimentar. Vamos agora fazer a nossa impressão. Então, system.out.print, imprima número e mais um espaço aqui para ficar mais organizada a nossa visualização. Compilando esse cara, executando, olha lá que bonitinho, a gente decontou de 10 até 1. Então, a gente foi pegando 10 e subtraindo 1, e o resultado subtraindo 1 sucessivamente até chegar no valor 1. Então, a gente foi fazendo esse processo daqui. Mesma coisa, ele começa valendo 10, 10 é maior que 1, ele vai imprimir, ele vai decrementar, aí vai virar 9, 9 é maior que 1, ele vai imprimir, vai decrementar, 8 é maior que 1, 7 é maior que 1, 6 é maior que 1, 5 é maior que 1, 3 é maior que 1, 2 é maior que 1, 1 é igual a 1, ele ainda faz. E aí depois ele vai fazer o decremento, vai virar 0, o número está com valor 0. 0 não é maior e não é igual a 1. Logo, ele vai romper o laço nesse momento que ocorrer o decremento, que ele chegar no valor 0, né? Essa daí é a ideia. Então, aqui, só para lembrar, a gente começou num valor maior, a gente tem uma condição diferente, né?
E a gente está indo até um valor menor com o decremento. Perdão. E aí a gente está usando o decremento para fazer a decontagem. Aqui a gente utilizou um for para fazer uma decontagem. Tem outras formas de imprimir de trás para frente. Tem muitas outras formas de se imprimir de trás para frente. É imprimir, gerar texto, beleza? Eu não estou falando nada diferente disso. Aqui a gente está imprimindo de trás para frente. Tem uma solução que eu acho engraçada, divertida, e a gente pode usar, que muita gente pensa em coisas muito difíceis para resolver o problema, quando o problema é de trás para frente, e poderia ser muito mais simples e muito mais tranquilo. Vou mostrar um exemplo aqui, né? Não fiquem irritados se vocês não gostarem, simplesmente vejam que é possível. Como eu estou falando para vocês, estou mostrando possibilidade de resolução. Olha só essa daqui. Fazer aqui uma segunda versão desse problema, né? Tem uma outra possibilidade. A gente pode criar uma variável, sei lá, saída, uma string vazia. Criei lá saída. Saída não tem nada. A minha impressão eu vou jogar aqui para fora. E aí eu vou imprimir a minha saída. É isso daí. Agora, dentro do laço, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um laço que vai começar em 1, ele vai até menor ou igual a 10, e ele vai fazer um incremento. Então, incremento também. Eu vou fazer aqui que saída recebe o valor que estava em número mais o que estava em saída. Beleza? Só que eu vou adicionar, para que não fique colado, aquele espacinho, né? Vou colocar um espaço em branco aqui só para não ficar colado. É isso daqui que eu vou fazer. E aí, olha só. Compilou, executou, e aí você tem a saída bonitinha lá. Aí ficou 10, 9, 8, tudo bonitinho. Aí você deve estar falando assim, ó, buguei. Como que você pode ver, né? Como que você pode visualizar isso daqui? Vamos colocar a impressão aqui dentro, né? Eu quero que você veja o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui para ele imprimir. Então, ele vai começar com a saída em branco e ele vai fazer cada um dos passos, né? Compilou, executou. Olha lá o que acontece, né? Só para a gente entender. Ele começa assim. Ele começa em branco. A saída não tem nada. Aí, ele vem e faz número 1. Só que, normalmente, a gente acumula as coisas no final, né? Nesse caso, eu estou acumulando antes, né? Eu estou colocando o número antes da réplica lá da saída. Então, a saída recebe número mais saída, e não é saída mais número. Eu inverti, né? Que geralmente, se a gente coloca saída mais número, o número vai sendo colocado no final. Nesse caso, eu inverti. Eu estou falando que eu vou receber o número e eu vou colocar a saída depois. A saída está indo para o final. Então, qual que é a saída que a gente tinha aqui? Branco, nada, vazio. Eu estou colocando ela aqui na frente, vazio. Eu gerei o 1, e aí eu concatenei com espaço em branco, e aí eu coloquei o vazio aqui depois. Então, ficou um espaço. Agora, esse um espaço, eu vou guardar ele, está dentro de saída, e eu vou gerar o 2. Aí eu vou colocar aqui, ó, o 2, espaço, e eu pego o que estava lá na saída. O que estava na saída era 2, espaço, 1, espaço. Aí eu guardei isso aí, 2, espaço, 1, espaço. Gerei o 3 espaço e coloco 2 espaço, 1 espaço lá na frente. E eu vou repetindo isso daí. Repetindo, 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 até chegar lá no 10. Aí ele vai estar fazendo, na verdade, o quê? Colocando o valor, o próximo valor gerado, ao invés de ir no final, ele está indo no início. E aí essa diferença também é uma possibilidade para a gente poder fazer essa geração.
Ah, mas eu gerei em formato string. Se for um texto de saída, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá tudo ok. Você gerou a sua saída, tá ali a tua saída e funcionou numa boa. Essa daí é uma possibilidade de geração de trás para frente, só que você está contando indo do menor para o maior e não do maior para o menor. Também é bom a gente perceber isso daí. É só uma dica de possibilidade. Não é necessário fazer dessa forma, porque você usa mais conceitos, né? Você está usando string, esse esquema de concatenar no início, né? Muda um pouquinho o conceito, mas é possível, entendeu? É para mostrar possibilidade também de executar desta forma. O próximo exercício é elaborar um programa para solicitar ao usuário 5 números e imprimir o maior e o menor dos números digitados. Agora, nota que esse programa daqui, ele tem uma quantidade determinada de execuções. O for é perfeito para fazer esse negócio de quantidade determinada, né? De contar coisas. Eu quero contar 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é perfeito para isso. Então vamos fazer aqui agora maior e menor de 5 números, né? Vamos fazer lá um programa novo, salvar, maior, menor de 5 números. Fazer um maior, menor de 5 números. Esse caso daqui, a gente vai precisar que entre com valores. Então, se vai entrar com valores, import java.util.scanner. Já vamos criar o nosso scanner. Scanner, leia, igual a um novo scanner que escaneia a entrada do sistema. Maravilha. Agora é começar a brincadeira. A gente precisa, então, de uma variável para guardar o maior valor e outra para guardar o menor valor. Então, int maior e menor. Declarei as duas. Agora, a gente precisa fazer com que entre com vários números, né? Então, eu vou ler aqui um número em algum momento, né? 5 vezes eu vou ler um número. Vou testar se ele é maior que o que eu tenho, menor que o que eu já tinha. E aí a gente tem essas 3 variáveis. Eu vou ler um número, vou testar se ele é maior ou se ele é menor do que eu estava tendo guardado. Maravilha. Então vamos montar aqui um for. E agora, ó, int, vou chamar aqui de i, começando em 1. Melhor, vou chamar de contador, começando em 1. Contador tem que ser menor ou igual a 5. Contador, mais. Para que eu vou usar esse contador? Para contar. Ele é o meu controlador de execuções. É isso daí. Eu quero que seja executado 5 vezes o contador de execuções. Ele vai contar as execuções. Aqui tem um único teste que é muito interessante para mim. Se lembra quando a gente fez a resolução desse exercício, eu comentei com vocês que a primeira vez que eu leio o número, ele é o meu maior número e ele é o meu menor número, porque eu ainda não tenho as outras, né? A gente vai ler 5 números. Quando eu vou começar, eu não leio tudo de uma vez, eu vou ler o primeiro. Quando eu leio o primeiro, ele é maior e ele é menor. Após isso daí, é que eu vou começar as comparações. Então, a gente tem uma diferenciação na primeira leitura, né? Então, eu posso fazer o seguinte, vou fazer a leitura do primeiro número, system.out.print, entre com um número recebe nosso objeto de leitura leia e ele tem expectativa de um próximo valor inteiro, next int. Aí eu falei para você que na primeira vez, então, se o contador for igual a 1, ou seja, for a primeira leitura ainda, o maior
vai receber o número. E o menor também vai receber o número. O maior e o menor é a primeira leitura. Aí, após isso daqui, eu vou fazer as demais leituras. Então, nessa primeira leitura, esse cara está garantido aqui. Agora, eu vou fazer testes, né? Se o número que eu li for maior que o maior valor que eu tenho, então quer dizer que esse número, na verdade, tem que ser atribuído para o maior. Então, o maior vai receber esse número daí. E a mesma coisa, a mesma ideia, vou utilizar lá para o menor. Se o número for menor que o menor número que eu já tenho, então o menor vai receber esse número que é menor que eu já tinha, né? Do que o que eu já tinha. Feito isso daí, belezinha. A gente fez um laço, ele vai fazer essa execução e após eu vou mostrar system.out.println, vamos mostrar aqui. O maior é e o menor é. Tá lá, o maior e o menor. Compilando o nosso programa, maior, eu devo ter escrito maior errado. Ah, não precisa ser inicializado. Beleza. Pronto, tudo começando em zero. Resolvido. Executando. Vamos ampliar. Digita um número, 15. Digita o número, 7. Digita o número, 12. Digita o número, 3. Digitar um número, 99. O maior digitado é 99, o menor digitado é 3. Então, ele consegue fazer aí a contagem dos números numa boa. Então, para quando a gente tem algo que é específico, né, uma contagem que a gente tenha um valor específico, a gente pode utilizar um laço for numa boa. Esse laço for, por incrível que pareça, a gente só utilizou o contador aqui por essa questão, mas em muitos casos a gente nem vai chegar a utilizar o contador. A gente só vai utilizar o contador para o controle de repetição, para que ele repita a quantidade de vezes que a gente quer. Então também é muito comum isso acontecer. Elaborar um programa para imprimir os números pares localizados de 1 a 100. Também sossegado com for 2 palitos, né? Para a gente resolver. Então, fazer aqui um novo programa Java, pares de 1 a 100. Ele não pede para entrar com nada, então não vai ter aqui uma entrada de dados. E aí, bora fazer aqui a impressão. Fazer lá um for, int, número começando em 1, número sendo menor ou igual a 100, número mais. Com isso daqui, a gente montou um laço que ele vai de 1 a 100, que é esse o objetivo. Agora, eu quero imprimir somente os pares. Então, if número porcentagem 2 igual a 0. Se isso daqui é verdade, system.out.print número. E aí a gente conseguiu fazer um laço de 1 a 100 e a gente testa para fazer a impressão dos números de 1 até 100, que são somente os pares que a gente quer, né? Então, compilou, executou, belezinha, olha lá, ele já começa no 2 e vai até o 100. Então, a gente tem aí os 50 números pares de 1 a 100, né? Bonitinho também para resolver.
Próximo, elabore um programa para ler a leitura de 5 pessoas e imprimir a média das alturas das pessoas digitadas. Então, eu vou ter agora 5 pessoas que vão informar a altura. E eu quero pegar e descobrir qual que é a média da altura dessas 5 pessoas. Esse processo também é bem tranquilo. Então, um novo programa, salvar, média, altura, 5 pessoas. Média da altura de 5 pessoas. Esse caso daqui, a gente tem uma entrada de dados, logo, a gente precisa fazer um import do java.util.scanner. A gente vai criar o nosso scanner de leitura. Scanner, leia igual a um novo scanner que escaneia a entrada do sistema. Beleza. Agora a gente vai iniciar o processo. Eu preciso ler 5 coisas, né? E o que a gente precisa ler? Alturas. Então, tem aqui, eu quero ler altura. Vou ler a altura de uma pessoa. E eu preciso calcular a média. Para calcular a média, eu preciso somar primeiro. Então, eu vou somar. Soma, iniciando em 0. E depois disso, eu vou precisar calcular a média. Para calcular a média, aí nesse caso, a altura não pode ser tudo double, né? Melhor. Quem que vai ter 1 metro, 2 metros, né? Não, vamos fazer direito, né? Altura, soma, média. Então, beleza, tudo zeradinho, tudo inicializado com valor 0. Bora começar a fazer o nosso laço. A gente vai fazer um laço, for, int. Novamente eu vou usar o contador. Contador começando em 1. Contador indo até 5, que pediu a leitura de 5 pessoas. Contador, mais, incrementando de 1 em 1. Então, eu vou passar por todos, né? Agora, a gente vai fazer a solicitação da entrada da altura, né? System.out.print entre com sua altura. E aí, agora, a gente vai ler um valor double, né? Então, a gente vai ler a altura, a gente vai utilizar nosso objeto de leitura, leia, e ele tem a expectativa que seja um próximo valor double. Next double. Maravilha. Então, a gente já tem lá a entrada da altura. E o que eu vou fazer? Vou fazer a soma acumular mais igual, soma é igual a soma mais, ou soma mais igual a altura. Estou acumulando ela dentro de altura, dentro de soma. Então, todas as alturas eu estou acumulando aqui dentro. Terminou esse processo de leitura, eu vou fazer o quê? O cálculo da média. Média é igual a soma dividido por 5. Posso dividir assim? Pode, porque o inteiro agora, nesse caso, não vai ter problema nenhum, porque soma já é double, né? A gente já está fazendo a contagem em double. E vou apresentar o resultado, né? System.out.print ln. Só para a gente ver se ficou tudo certo, eu vou apresentar aqui a soma. E vou apresentar a média. Apresento a soma e apresento a média. Aí a gente consegue ver se deu certo, né? Que a gente vai saber que esse valor dividido por 5 tem que dar esse aqui. Se tiver tudo ok, está tudo certo. Compilando, executando. Vamos lá entrar com as alturas, né? Então, eu tenho 1,71. Aí, você tem 1,86. Aí, ele tem 1,52. Ele tem 1,70. Opa.
1,78. E aí tem 1,63. Somando todo mundo, vai dar 8,5 metros. 8,5 dividido por 5 vai dar 1,7. Então, a média das alturas é 1,70. Resolvido aí a brincadeira. Muito bacana, funciona bem o esqueminha para a gente fazer a contagem. Esse daqui tem o detalhe de que em nenhum momento a gente usou o contador. Uma coisa que você poderia estar pensando é, já que eu usei o contador, será que eu posso usar esse contador para substituir esse 5? Pode. Mas aí você tem que lembrar que o contador não pode ser declarado aqui dentro. Então seria algo assim, né? Fazer uma segunda versão só para não perder essa primeira. Então poderia ser algo assim, né? Se você declarar o contador fora aqui do nosso laço, né? Então aqui contador, ele foi declarado fora, ele está inicializado ali. Então eu tenho o valor do contador. Se eu dividir por contador, eu tenho um problema. Por quê? O meu contador, ele estoura o laço em 6. Ele estoura o laço em 6. Então, é isso daí que vai dar de problema. Tem várias formas de resolver. A primeira forma é eu decontar 1. Então, decontei 1 aqui. Estou tirando 1 do contador. E aí, o operador de decremento pré-fixado, então ele vai decontar 1 primeiro, e aí depois o valor atualizado da variável vai ser utilizado. Vai funcionar? Vamos experimentar. Compilou, executou. Só para a gente ver, né, se deu certo, eu vou digitar 2 em tudo. 10 dividido por 5, 2. Perfeito. Deu certinho. Se eu não coloco isso daqui e eu executo, compila, executa, a gente vai ter lá 2, 2, 2, 2, 2, vai dar 1,67, né? Por quê? Porque ele está dividindo 10 por 6 e não por 5. Então a gente tem um probleminha aí que tem que tomar cuidado na hora de utilizar. Tem que ter esse menos menos. Isso daqui é uma forma. Tem mais uma forma óbvia, né? Sempre tem mais de uma maneira de resolver isso daqui. Vou fazer uma terceira versão só para fazer vocês pensarem um pouquinho fora da caixa, né? Porque a gente está falando aqui um contador, e aí quando a gente fala de contador, todo mundo imagina que quando eu falo que tem que contar 5 pessoas, que tem que ir de 1 a 5, né? É muito comum isso daí. Não necessariamente, né? Não precisa de ir de 1 a 5. Poderia ir, por exemplo, de 12, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui poderia ir até o 16. E aí aqui não tenho o que fazer, eu vou ter que utilizar o 5 mesmo, né? Vou ter que fazer isso. De 12 a 16, então, 12, 13, 14, 15, 16. Eu posso usar qualquer número que me dê uma contagem de 5, né? Então isso daqui é totalmente possível, né? É só mudar o nome, né? 3 e 3. Ok. E olha só que legal. 2, 2, 2, 2, 2. Funcionou. Ele repetiu 5 vezes. Tá beleza isso daí. Posso fazer mais uma vez, né? Vamos fazer um experimento. Eu posso fazer, se você utilizar um pouquinho, né, a lógica, a gente utilizou aqui, a gente descobriu que a gente pode contar de qualquer forma, né? Desde que sejam 5 vezes. E se eu começar em 0 e for menor que 5? E aí aqui eu utilizo o contador. Será que funciona dessa forma? Começando em 0, menor que 5, e eu utilizo o contador, e aí não tem menos menos, né? Compilo, rodo, vamos ampliar isso aqui para ver melhor. Olha lá, 2, 2, 2, 2, 2, funcionou. E aí, por que que funcionou? Porque, ó, 0, 1, 2,
3, 4. 5 execuções. E ele estoura o laço quando ele chega no 5. Com 5 ele estoura o laço, e 5 é o valor que eu quero. Então é uma boa também. É uma ideia de utilização, e aí você não precisa fazer o menos, né, antes aqui. Você só começar em 0 ao invés de começar em 1. Aqui pode ser igual a 4, ou menor igual a 4, ou menor que 5, tanto faz. As duas formas com inteiro resulta na mesma coisa, tanto faz, não tem problema nenhum. E aí a gente pode utilizar o contador aqui, e aí ele vai dar certinho. É só para mostrar essas possibilidades, né? Então esse daqui tem essas maneiras possíveis de serem executadas. Alguma dúvida até agora? Gostariam de perguntar alguma coisa? Ficou nebuloso alguma coisa que eu falei? Não? Sim? Talvez? Quem sabe? Se não, eu vou dar continuidade, então. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí, não tem problema não. Pode parar e perguntar. Mas olha só agora, a gente vai fazer a lista de exercício que é muito parecido com o que a gente tem na nossa lista mesmo de exercícios, né? É um trechinho. Aqui eu estou falando para você elaborar um programa para imprimir o valor do H. E o H, ele é determinado pela seguinte fórmula. Então, ele tem 1 dividido por 1, mais 3 dividido por 2, mais 5 dividido por 3, mais 7 dividido por 4, até 99. Então, se você for perceber, na parte de cima, a gente vai ter os números ímpares. Então, é 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, até 97, 99. Os números ímpares de 1 a 100 é um total de 50. Então, a gente tem embaixo de 1 a 50. E eu quero saber o resultado desse H, eu quero calcular esse H. Aí a brincadeira aqui está no seguinte: como que eu vou fazer para ele contar? Porque o for, ele é um laço que vai mexer numa variável, né? E aqui eu tenho duas. E aí tem várias formas de solucionar o problema. Todo mundo se encrenca pensando que você precisa usar a variável do for nessa jogada, e não precisa, né? Então, eu vou mostrar várias maneiras de resolver esse exercício aqui, né? Primo dividido por sequência. Primo, ímpar, né? Ali é ímpar. Primo, olha só minha cabeça. Vamos salvar, então, ímpar dividido por sequência. Então, dividido pela sequência. Ele não pede entrada de nada, então a gente não vai precisar fazer o nosso importe. Ele só pede para calcular o tal do H, né? Ele precisa ter, então, aqui o H. O H ele não pode ser int, porque ele é resultado de uma divisão, né? Então, são várias divisões. Então, a gente tem que declarar ele como double. Perfeito. Então, declarado o nosso H como double. O H está lá, lindo, maravilhoso. Eu vou dar um valor inicial. Já que a gente vai fazer um processo de acumulação, eu vou declarar ele como 0. Se fosse um processo de multiplicação acumulada, aí teria que ser como 1. Mas como é uma soma, aí o 0 não vai interferir na soma, né? Então, beleza. A gente precisa calcular o H, então a gente vai fazer aqui um for de alguma forma, já que agora a gente só está estudando for, né? Vendo possibilidades com ele. Vou fazer aqui um int vou chamar de número. Começando em 1. Número menor igual a 100. Número mais igual a 2. Se eu pegar 1 mais 2 dá 3, mais 2 dá 5, mais 2 dá 7, mais 2 dá 9, ou seja, eu estou fazendo os ímpares, ele vai chegar no 99, vai estourar para 99, vai dar 101, aí ele estoura.
Então ele vai contar 50 vezes. Beleza, vai dar certo isso daqui. Agora eu vou falar que o H, ele recebe o H mais, então H mais igual. E agora eu tenho aqui o resultado de uma divisão, né? Então eu vou dividir o número por alguma coisa. É isso daí que eu vou fazer. E aí o que eu vou ter aqui, né? Eu preciso dividir o número por alguma coisa. E aí eu vou colocar aqui, sei lá, vou chamar de B. Não sei por que eu pensei B, mas tudo bem. Acho que eu pensei A e B, deve ser por conta disso. Vou começar com B igual a 1. Declarei uma variável B igual a 1. Então aqui, ó, vou dividir por B. Só que aí depois o B tem que ser incrementado, então eu tenho que fazer um B++. Eu posso fazer o B++ na linha de baixo, ou eu posso fazer o mais aqui, não vai mudar em nada, porque ele vai usar primeiro o valor do B e depois vai incrementar. E aí você pode estar achando assim, ixi, será que isso daqui vai dar certo? Para que a gente possa visualizar, só a título de curiosidade, eu vou criar aqui um esqueminha que eu acho que a gente já fez nessa aula de hoje, né? String saída. Olha que eu acho que já fizemos mesmo. String saída. E eu vou colocar isso daqui. A minha saída vai ser assim. H, lá tá com Hzão, né? H recebe isso daqui. E eu vou imprimir dessa forma. E aí, olha só. Isso daqui é a divisão de inteiros, né? Vamos ver se isso aqui não vai dar errado, né? É uma coisa importante para ver se ele não vai ficar 1 dividido por 1, beleza, mas quando der 3 dividido por 2, vai dar 1,5. Tem que dar certo isso daí. Vamos ver se isso daí vai dar certo. E aí eu tenho a resposta aqui na cabeça, mas eu gostaria que vocês visualizassem primeiro. Vou fazer aqui a impressão. System, a impressão, a acumulação, né? Saída vai ser mais igual. Então, saída é igual a saída mais número. Cadê? Aqui, aqui. Mais B, mais espaço, mais espaço. O espacinho, né? Somar. Ele vai montar isso daqui. E aí, no final, opa, ponto e vírgula. Aí, no final, a gente mostra. System.out.println. E aí, eu vou imprimir a saída. Vamos ver, só para a gente poder visualizar o que aconteceu, né? Compilou, executou. Olha lá o que aconteceu. Deixa eu ampliar aqui para a gente visualizar. Ficou lá 1 dividido por 1,0, mais 3 dividido por 2, mais 5 dividido por 3, mais 4, mais 7 dividido por 4, mais 9 dividido por 5, mais 11 dividido por 6, mais 13 dividido por 7, mais 15 dividido por 8, mais 17 dividido por 9, assim por diante, até chegar lá no 99 dividido por 50. Beleza, ele mostrou tudo bonitinho. Agora, o que eu quero fazer é justamente pegar e mostrar o H. Só por frescura. E aí é por frescura mesmo. Vou fazer aqui. Aí é questão do Cristóvão. Me desculpem, mas eu não me contenho, né? É isso. Número, ele fez aqui, tá? O número 100 não chegou. O número 99, ele vai estourar aqui. Vai chegar a 99.
Não sei se vai dar certo, só para ver. Se vai ficar igual e o H aqui. Mais o H. Quero ver se vai dar certo, não tenho certeza. Na minha cabeça ficou meio bugado. Deus, mais uma. Então, menor que 99. Agora deu. Olha lá. Só para ter o igual em vez do mais. É para ficar aqui. O H é igual a isso, dividido por isso aqui, igual a 95,5. Aí que bonitinho. Josie, no Java a gente vai fazer no final do terceiro semestre. Então, telas a gente trabalha no final do terceiro semestre. A gente tem lá usando o Java Swing, né? Mas também não é nada lá muito aplicado. É para mostrar, na verdade, só para explicar, a gente utiliza a parte gráfica, né, a parte desktop gráfica, para fazer a apresentação de eventos e também mostrar os ouvidores de ação, né? E aí são os listeners que a gente tem. Então, os ouvidores, não só de ação, né? Mas todos os ouvidores e os eventos que a gente pode disparar. É só para complementar a orientação a objeto, por isso que a gente vai ver a interface gráfica. Senão, a gente não iria ver. Só por conta disso daí que a gente chega na interface gráfica mesmo. Só para deixar explicado. Gostaram da saidinha? Fica legal, né? Dá para fazer uma troca. É, isso daqui é firulinha para ficar bonitinho, né? Firula para ficar bonito. Você pode fazer com 99, vou mostrar outra forma. Então vamos ver aqui uma outra forma. Se você quiser, você pode, ao invés de contar de 1 até 100, né? De 2 em 2, vendo os ímpares, você poderia usar o de baixo, 1 a 50, né? Também era totalmente possível. Só para mostrar essa diferença, então aqui eu vou chamar esse cara aqui de A. E aí aqui vai ser A, e aqui vai ser número, e aqui vai ser A, e aqui vai ser número. E aqui A mais igual a 2. Eu tenho que somar de 2 em 2, o A começa em 1. E agora a gente vai até menor que 50. Então, somando de 1 em 1. Então, de 1 a 50, obviamente a gente vai fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V aqui. Mesma coisa, só que eu só troquei. Estou chamando de A e B só para facilitar, né? Deixa eu ver se isso aqui não ficou zoado. Executando um. Ó, agora ficou bonitinho também. Ele está com mais. Esqueci. É um igual aqui. Compilou. Executou. Olha lá, mesma respostinha, só que aí a gente usou o for de uma outra maneira, né? E aí também é possível fazer dessa forma. A gente só trocou as variáveis aqui de lugar, né? E novamente, só tem essa repetição aqui fora do laço, porque eu quero trocar esse bendito desse mais por esse igual. Só por conta disso. É só por conta disso. Reclamem sim, pode falar que eu sou fresco, eu sei. Não adianta. Vamos lá, vou fazer mais uma possibilidade de resolução, né? Porque, como eu falei, a gente fica muito bitolado em querer usar o laço dentro do negócio que vai fazer conta, e não precisa, né? Não tem essa necessidade. Então, a gente tem que ver que não há essa necessidade. Eu vou declarar, então, aqui um contador,
vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. A e B. Então aqui eu vou só mudar o nome, né, para ficar aqui contador, para você entender que isso aqui está contando uma determinada quantidade de vezes. E agora, a minha saída, eu vou colocar aqui A dividido por B. Então, o A dividido por B. E aí aqui é o A dividido por B. E aí o A, é a parte de cima, ele vai ser incrementado de 2 em 2. E o B? O B vai ser incrementado de 1 em 1. Então, o B vai ser incrementado de 1 em 1. Está aqui. Então, o de cima incrementa de 2 e o de baixo incrementa de 1. Beleza, a gente fez o processo. Mesma coisinha bonitinha, só que aqui o contador, a gente tem que lembrar que a gente está indo até 49, porque eu quero, na última vez, colocar um igual aqui. Só por conta disso. Então, se fizer esse cara, Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui. Olha lá, bonitinho. A gente vai ter a mesma saída, né? Então, compilou, executou. Olha lá, mesma coisa. E olha que bonitinho, e eu esqueci de mudar aí de novo. Ei, lerdo. Agora sim, um igual. Agora ficou bonito. Olha lá, o igualzinho, né? Um igual aqui, 95,5. E aí, olha só que interessante, né? Nesse cara daqui, a gente usou o for somente para contagem. Ele não fez parte da equação, né? Então, isso daí é uma coisa importante da gente visualizar. Esse for daqui, ele está servindo para contar 49 vezes, porque a última vez eu estou fazendo fora por causa da minha frescura com o igual no final. Mas ele é um contador que deveria ir de 1 a 50. É isso daí que tinha que fazer, né? É essa a ideia. E aí eu estou usando variáveis, né, para fazer a parte de cima e a parte de baixo. Isso daí é uma coisa genial, porque você tem que entender essa lógica maluca, porque não é necessário usar o for na fórmula. Esquece de querer usar o for na fórmula, fica mais difícil, né? Você não precisa, você pode usar o for somente como um contador. Não só o for, como o while, como o do while, né? Usar o laço somente para contagem de repetição. Esse cara aqui tem que repetir 49 vezes e eu vou fazer mais uma vez na mão lá fora. É isso daí que eu estou fazendo aqui. Na verdade, eu estou fazendo esses incrementos, eu não sei para que eu estou fazendo incremento. Não precisaria nem incrementar, né? Já era, já está feito aqui. E a gente já incrementou aqui, só vai fazer o acúmulo e a exibição, né? Então não tem mais o que fazer aqui. É só para entender esse processo. Não tem mais essa dificuldade de você pensar que o for é obrigatório usar a variável que eu estou iterando dentro dele, que eu estou repetindo lá, né? Usando para repetir alguma coisa. Não é necessário. Eu posso simplesmente ignorar ela e utilizá-la somente para fazer o controle de repetições. Então, a minha variável do for é simplesmente aqui eu acho que o nome contador faz muito sentido, né? É simplesmente um contador, alguém que conta, né? Uma quantidade determinada de vezes. É só para isso que ele serve, para contar o número de vezes que acontece alguma coisa. E é tão verdade que se eu tirar ele daqui de cima, né? Tirar da declaração da variável e colocar aqui para dentro, não vai interferir em nada, porque ele não é usado fora do laço. Eu só uso para fazer o controle aqui dentro. Ó lá, compilou, a gente tem a mesma resposta lá, novamente, da mesma forma, sem problema nenhum. Então, é bem legal entender esse conceito que a gente pode aplicar aqui do for. Isso daí é importante e é uma técnica que a gente tem que levar para frente, porque muitas vezes a gente fica tão amarrado em achar que é obrigatório o uso do for para a gente fazer lá no nosso cálculo, que a gente pira, né? E aí fica difícil o negócio. E não é simples, né? É bem tranquilo. Esse outro exercício também vai seguir no mesmo caminho, né? Olha lá, elabore um programa que calcule e escreva a soma dos 10 primeiros termos da seguinte série. E aí eu tenho uma série que ela é 2.500 menos 5.450 mais 2 dividido por 400 menos 5 dividido por 350. Então você vê que é mais 2 menos 5, 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 sempre.
E o de baixo? O de baixo é 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150 e assim por diante. Ele vai decontando de 50 em 50. É isso daí que você precisa perceber. Um soma, outro subtrai. Um soma, outro subtrai. E aí a gente quer a soma dos 10 primeiros termos. Maravilha, esse aqui também não vai pedir interação com o usuário nenhuma, né? Vamos fazer então aqui um novo programa Java. Vou chamar esse cara aqui de soma, subtrai 10 termos. Ele vai somar e subtrair 10 termos. Né? Ele soma, subtrai, soma, subtrai. Vamos experimentar, então, esse daqui. Né? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer com esse cara. Ele já pediu para ser 10 termos, não pediu a quantidade de termos, então a gente não tem que entrar com nada. A gente só precisa calcular isso daqui. Vou fazer, então, um laço. E aí, o laço, né? Um for, tá aqui. E o nosso laço, ele vai ser aqui, int contador, começando em 1, contador menor igual a 10. Precisa ser de 1 a 10? Não, não precisa ser. Só lembrando, tem que contar 10 vezes, tem que repetir 10 vezes. Agora, se você vai fazer, por exemplo, de 1 a 20, contando de 2 em 2, não importa, entendeu? Importa que tem que ter 10 repetições aqui dentro. É essa a ideia. Então, ele vai ter 10 repetições. A gente vai ter aqui um resultado, então eu vou criar uma variável resultado. Ela vai ser double, porque vai ter resultado de uma divisão, né? Double resultado. O resultado, por enquanto, é 0. E aí, eu vou criar mais duas variáveis. Eu vou chamar de A e vou chamar de B. O A, ele começa com 2. Então, o A começa com 2. E o B começa com 500. O A começa com 2, o B começa com 500. Então, agora eu vou fazer o cálculo. O resultado vai ser mais igual, porque eu tenho que acumular dentro dele, né? Eu estou acumulando. E aí, eu vou falar que é o A dividido pelo B. O A dividido pelo B. Então, o valor de cima dividido pelo valor de baixo. Beleza, esse primeiro termo matou a pau. Só que o segundo termo, ele é menos 5 e é 450. O B é fácil, porque o B está na cara o que acontece, né? O B é igual ao B menos 50. Então, B menos igual a 50. Então, eu estou decontando 50 do B. Só que, ora, o A ele vai ser 2 e, ora, o A vai ser menos 5. Então, o A ele vai alternando de valor. Então, o A ele não vai ser isso daqui sempre, né? Ora ele vai estar valendo 2, ora ele vai estar valendo menos 5. 2 menos 5, 2 menos 5. Então, eu vou ter que fazer um teste aqui. If o A for igual a 2, o A recebe menos 5. Else o A recebe 2. E aí você fala, nossa, fazer um if desse tamanho para um negócio desse? Eu concordo, fica zoado, né? Muito grande. Tem como diminuir? Tem. Isso tudo daqui pode ser resumido. Como que a gente poderia resumir tudo isso daqui? A recebe. Se o A é igual a 2, interrogação. Opa, parece que a gente já viu isso hoje, né? A gente vai fazer menos 5. Menos 5.
Senão, a gente vai fazer 2. Maravilha. Ou ele recebe menos 5, ou ele recebe 2. Se ele está com valor 2, ele recebe menos 5. Se ele não está com valor 2, ele recebe menos 5. Se ele está com valor menos 5, ou seja, diferente de 2, ele vai receber 2. Se isso aqui não é igual a 2, fica sendo 2. E é isso daí. Olha lá que bonitinho. Então, tudo isso daqui, isso tudo daqui ficou resumido em uma linha. Quando eu falo que o operador ternário é interessante, às vezes eu acho que é verdade. É opinião minha. É uma visão minha. Eu acho que é. Né? Então, eu acho que é interessante que aconteça isso daqui, que é essa possibilidade. Se o A é igual a 2, o A recebe 5. Se não, o A recebe 2. Exatamente aqui, ó, o A está recebendo. Então, esse A igual está aqui. Aqui está a condição. A condição a gente colocou aqui. Isso daqui é o if, ó lá. O if está cá. Está lá bonitinho. Valor menos 5, menos 5. Valor 2 já era e a gente vai embora para casa feliz dessa forma. Vamos ver se isso daqui ficou bonito. Só que, novamente, eu gostaria de visualizar os valores que estão sendo colocados para ver o que está rolando, né? Então, eu vou criar aquela variávelzinha saída só para a gente ter uma visualização. Então, aqui, ó, string saída igual lá. Bonitinho. Aí, a saída tá lá. Eu vou escrever aqui, ó, resultado igual, né? Resultado é igual. E aí eu quero ver o que eu vou montar aqui, né? A gente vai fazer aqui. A minha saída vai ser mais igual. Aí já está resultado igual. Eu vou querer colocar o A. Então, a gente vai imprimir aqui o valor do A. Então, imprime o valor do A. Eu vou concatenar com essa barra em formato de string e concateno com B. E aí, além disso daqui, eu vou colocar um espaço depois. E aí vocês vão entender o porquê desse espaço já já. Um espaço, beleza? E aí ele vai fazer isso daí. Então, agora aqui no final, system.out.print, imprime aqui saída, imprime aqui string igual, imprime aqui resultado. Estou fazendo só a formatação da saída, né, para ficar bonitinho. Acredito eu que era isso daqui. Então, compilou, executou. Vamos maximizar esse negócio. 2.500 menos 5.450. 2.400 menos 5.350. 2.300 menos 5.250. 2.200 menos 5.150. 2.100 menos 5.50 e dá menos 13 lá. Dá menos 0,13 ou 0,33. Não, 0,133, né? 0,133. Tá aí a nossa resposta. Beleza? Chique? Funcionou bem esse esquema daqui? Obviamente aqui não apareceu o maisinho, né? Mas subentende-se que tem o mais aqui, tá tudo certo. A gente não estressa por conta disso. A gente consegue ficar feliz dessa forma. E aí a gente consegue juntar essas coisas daí. Mas aqui só para mostrar a possibilidade, né? De fazer aqui os números serem calculados. Eu não utilizei novamente o contador, né? Lembrando que o contador não foi utilizado aqui, né? A gente fez simplesmente a execução e já era, é isso daí, vamos ser felizes dessa forma. É uma das maneiras de fazer. Tem outras maneiras? Claro que tem. Esse aqui tem uma maneira muito clássica de ser feita, né? Já que a gente tem um momento, né, que se o meu contador ele está aqui igual a 1, primeira contagem, então 1 é ímpar. Eu posso fazer isso aqui, ímpar, par, ímpar, par, é uma possibilidade. Então, esse resultado aqui, essa saída, a gente pode escrever de uma outra forma. Vamos fazer aí uma outra maneira, né?
Esse cara, então, a gente pode fazer aqui uma segunda forma, e aí a gente vai utilizar o nosso contador para fazer um controle de ímpar ou par. Então, if contador porcentagem 2 igual a zero, else, e aí aqui a gente tem quando ele é ímpar. Então, quando ele é par, a gente vai fazer esse cara daqui. Vou fazer esse daqui. Você pode até fazer fixo, né? Que vai funcionar, né? Você pode até fazer o fixo aqui acontecer. Quando for par, deixa eu ver aqui só para confirmar negativo, né? Aqui você pode colocar menos 5. Então, pode ser assim, menos 5. Menos 5. E quando esse cara daqui é ímpar, você pode colocar aqui, ó, mais 2. E aí você não tem nem preocupação de fazer esse cara daqui, né? E você já mata a utilização do A aqui, né? Pode fazer dessa forma. E aí, esse cara daqui, ele é 2, esse cara daqui, ele é 5. Só que 5 negativo, então não é mais igual, é menos igual. Então você tem isso daqui também que pode estar sendo feito, né? Deixa eu ver. Opa, eu mudei no lugar errado. Oh, lerdeza. Tá aqui, só tirar as linhas. Isso aqui vai ser menos. Não, aqui é mais igual. Aqui é menos igual. Então, tá lá, menos igual e mais igual. Menos igual a 5 dividido por B, mais igual a 2 dividido por B. E aí a gente tem o B sendo decrementado em cada execução, né? E aí vai dar bonitinho, vai mostrar a saída e o resultado. Vendo esse cara daqui, compilando, executando, olha lá bonitinho, 0,133, né? 0,133, mesma coisa. E agora ainda o maisinho lá aparecendo para a gente. E aí fica a possibilidade de resolução, né? Esse daqui é um pouco mais elaborado, mas isso aí tá na lista também, tem vários exercícios desse tipo na lista. E eu acho que agora a gente poderia ir direto para a lista, né? E aí começar a resolver exercícios de lista. Tem mais alguns exercícios, né, que a gente pode resolver, mas ainda eu acho que já tem bastante coisa, a gente pode cair direto aí para a lista. Acho que fica legal. Só para mostrar a lista de exercícios, mais uma vez, mostrando, ela está dividida em partes, né? Então aqui tem uma parte mais basicona de laços, e aí eu não tô de sacanagem, ela é mais simplória, mais tranquila, é a parte fácil. Então vem lá vários valores, né, vários exercícios. Você vai notar que um exercício, né, para o outro, normalmente uma pequena modificação. Então aquele papo que eu falei. Já que eu não vejo você querer modificar, eu estou fazendo a modificação por você aqui. Então eu faço as variações para que você tenha exercícios diferentes e você vá testando isso daqui. Então tem vários e vários e vários exercícios simples, né? Aí começa a chegar algumas montagens de algumas sequências usando laços, né? Aí na verdade usando dois laços aqui. Aí você vai usar um laço para montar as linhas e outro laço para montar as colunas. E é na ordem que eu falei, então já ficou a dica aí. E não quer dizer que você não possa, né, fazer algumas artimanhas para fazer aqui, né? Então, esse aqui, para eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí acabou. Esse daqui, ele já muda um pouquinho. 1, imprime 1. 2, ele imprime 1, 2. 3, ele imprime 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Quando chega lá no 10, ele imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele sempre vai até esse limite. Esse cara daqui é o limite de cada linha. Então, a linha está limitada pelo primeiro aqui. Aqui é 3, vai até o 3. O 4 vai até o 4, assim por diante. Nesse outro, é o contrário, né? 1 eu imprimo até 10. 2 eu imprimo até 9.
3 eu imprimo até 8, 4, 7, 5, 6. Tem uma lógica por trás, é só você descobrir a lógica que fica fácil de resolver, né? Esse daqui, ele começa assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 10. Não imprime mais nada. É essa a ideia. Esse daqui é bem legal também. Você imprime 1, 1, 3, 5, 7, 9. 2, 2, 4, 6, 8, 10. 3, 1, 3, 5, 7, 8, 7, 9. 4, 2, 4, 6, 8. Então é ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Esse último daqui é 1, imprime 1. 2, ele imprime 2, 4. 3, 1, 3, 5. 4, 2, 4, 6 e 8. Então já deu para sacar aqui a sequência, né, que ele está montando. Aí a gente tem algumas sequências. Essa daqui é para montar utilizando apenas um laço, a sequência. Se você precisar usar 50 laços para montar o resto do programa, você pode. A sequência é um laço só. Então, para gerar isso daqui tem que ser gerado com um laço. E esse trechinho daqui é gerado com um laço. Se você vai usar um do while para fazer validação da entrada do usuário, blá, 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 não importa quantos laços você vai usar antes. Para gerar a sequência, é um laço apenas. E aí tem aqui, a sequência é 1, 2, 3, 4, até quando o usuário disser. A outra é 0, 2, 4, 6, 8, 10, mesma coisa. E o usuário entra com a quantidade de termos, né? Ele não entra com o número da sequência, um número presente na sequência, mas sim com a quantidade de termos que vão ser impressos dessa sequência daqui. Essa aqui é 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, já deu para ver a sequência, né? Aí tem algumas aqui que tem uma pegadinha que você tem que descobrir, mas é tranquilo também. Esse aqui, ó, 0, 1, 3, 6, 10, 15. Então esse aqui também tem um esqueminha. Esse aqui é 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Já deu para entender. Aqui é 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6. Tá continuando demais. Esse daqui é 1, 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 5. Também tem uma lógica. Esse daqui é 0, que na verdade é 0 sobre 1, 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 5. Esse daqui, o cara dá o valor da sequência, por exemplo, ele entrou com 50, né? Ele vai contar de 1 até 50 em cima, na parte de baixo é de 50, decontando até 1. Então, em cima, contagem crescente até o número que você falou. Então, até 3 é 1 sobre 3 mais 2 sobre 2 mais 3 sobre 1. Então, em cima ele cresce, embaixo ele decresce. Então, a gente tem essas sequenciazinhas. E aí tem umas sequências que são famosíssimas, né? E aí a primeira é a sequência de fatorial, né? Os números fatoriais são representados pela aquela exclamaçãozinha, né? E aí, por padrão, o fatorial de 0 é 1, essa é uma definição, mas o fatorial de 1 é 1, o fatorial de 2 é 2, o fatorial de 3 é 6. E como que se calcula isso, né? Você pega 1 e multiplica por todos os antecessores até 1. 2 multiplica por todos os antecessores até 1. 3 multiplica por todos os antecessores até 1. Então, o 3 é 3 vezes 2 vezes 1, o 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e assim por diante, né? E aí aqui tem os valores. O problema é que ela cresce, e ela cresce pra caramba, então tem que tomar cuidado. Se eu não estou enganado, a gente consegue chegar até o 16. Então toma cuidado aí, não dá para passar do 16, não. Aí aqui tem a sequência dos números primos. Os primos são aqueles que só são divisíveis por eles e por 1. Não tem mais divisão exata, então só tem apenas 2 divisores exatos. E por uma incrível característica linda, maravilhosa, o 2 é o único número par que é primo. O 1 não é primo por definição. Então, o 2 é o único par primo, o resto é tudo ímpar. Então, todos os demais números você pode ver que o 3 só é divisível por 3 e por 1, o 5 somente por 5 por 1, o 7 somente por 7 por 1, não há outros divisores. Então, são esses os números primos, né? Depois a gente vai ter a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é a sequência da vida, a famosa sequência da existência, do ser, de tudo, e da perfeição. É muito legal ela. Ela começa com 2 termos, a gente já montou
no exemplo passado, ele começa com 0 e com 1. 0 mais 1 dá 1. Ele gera sempre o próximo termo a partir dos dois primeiros. Então, eu tenho 0 e 1, somado dá 1. 1 e 1 somado dá 2. 1 e 2 somado dá 3, e assim por diante. A gente já fez esse exercício na aula passada, só que aqui tem algumas coisinhas diferentes para ficar mais divertido fazer, né? Aí a gente tem a sequência dos números perfeitos. Os números perfeitos são aqueles números que, do anterior até 1, os que são divisíveis, se somados, tem que dar o número. Então, o 6, ele é dito perfeito porque o 6 ele é divisível por quem? O 6 é divisível por 4? Não. Ele é divisível por 3, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 1. 3 mais 2 mais 1, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, a soma dá exatamente 6. Por isso, ele é dito perfeito. Então, o 28 vai pegar também todos os divisores e somar, e vai dar igual a ele. E assim por diante. Para chegar nesse número daqui, já dá um trabalho gigantesco. Então, calcular a sequência de números perfeitos é trabalhosa. Para chegar nesse número daqui, eu acho que eu só cheguei uma vez. E não dá para fazer direto. Você tem que ter algum esquema de quebrar isso daqui. Nesse daqui, eu não consegui chegar, deixando rodando aí vários dias, eu não consegui chegar nesse número calculando. Tem que fazer algumas fórmulas para melhorar isso daqui. No brute force não dá, para testar todos os números não fica legal. A sequência de hit é a sequência de Fibonacci iniciada por dois números quaisquer, entendeu? Então, a sequência do Fibonacci começa com 0 e com 1. A sequência do hit, você dá os dois primeiros números e eles começam a gerar os próximos. Soma esses dois números, gera o próximo. Soma os dois últimos, gera o próximo. Soma os dois últimos, gera o próximo e assim por diante. E aí você mistura tudo e mais um pouco, né? Aí faz aqueles esquemas que a gente já viu lá. 2 dividido por 1 mais 4 dividido por 3. Aqui foi um problema de tabulação na hora de gerar o PDF. Mas está lá, ó, 6 dividido por 5, 8 dividido por 7, 10 dividido por 9, 12 dividido por 11, 1 dividido por 2, menos 4 dividido por 3, mais. Então aqui é menos, mais, menos, mais, menos, mais. E aí você tem algumas sequências que dá para utilizar nesse esquema. Então aqui no de cima, eu comecei com a sequência de Fibonacci e na parte de baixo tem a sequência de primos. Lembrando que a sequência de Fibonacci eu ignorei o zero, porque aí, senão ele já cairia num zero aqui e já ficaria chato. Mas é só isso daí, começa a partir do segundo termo. Esse cara aqui em cima é Fibonacci, embaixo é primos, e ele vai alternando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, né? E aí você tem lá a sequência de fatoriais com a sequência de primos, com alternância também de sinais. Fica aí a dica. Não deixa acumular, tenta resolver os exercícios e fazendo aí. Nas dúvidas, vamos procurando o monitor, procurando a ajuda dos coleguinhas e vamos fazendo, porque é bastante exercício para resolver. Beleza, galera?